aqui de volta ao programa Terceira Visão com o professor Gerson Monteiro. Professor Gerson, agora eu vou dar umas cutucadinhas, se prepara. Com muito prazer. Professor Gerson, Sim. Esse mundo que nós vivemos, esse mundo tão atual, tão moderno, em que tudo está acontecendo via internet. Onde estão os espíritos que se comunicam do lado do planetário com o terrestre através dos microfones, dessas comunicações? O que eles falam, o que o senhor tem de conhecimento hoje desses espíritos? Eles lhe revelam alguma coisa? Sim, claro. Nós dirigimos durante 30 anos uma reunião mediúnica para assistência aos espíritos e nesses 30 anos é evidente que nós recolhemos muitas informações, muitos fatos, enfim. Com relação onde eles vivem, por exemplo, na reunião de materialização em Caratinga, eles traziam um aparelho para a cura do câncer. Certo dia, terminada a reunião, eu fui procurar o tal aparelho, só que não encontrei o aparelho dos raios curativos. Quando eu estive com o Chico em Uberaba, na casa dele, conversando com ele, ele disse assim: Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, porque eu entrei na sala, não encontrei, aquele aparelho eles trazem do nosso lar, materializam na Terra, fazem os tratamentos e depois levam de volta, né? Então, uns permanecem nessas cidades, né? Existem milhares de colônias em torno da Terra, aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, nossos entes queridos, familiares, mas não tenha dúvida que um grande exército de almas boas, amigas, eles continuam nos ajudando, graças a Deus, né? Porque o senhor fala sobre as materializações. Nós temos assim casos que eu mesmo já estive muito próximo ao Sai Baba, que todo mundo sempre falava e ainda falo, por isso que eu falei que eu vou cutucar um pouco, porque nós temos assim um leque hoje de religiões. Sim. E esse leque de pessoas religiosas, elas dizem o seguinte: Sai Baba era uma pessoa mágica, um impostor. Muitos de nós temos conhecimento de que o Chico também era um impostor. Exato. O que as pessoas hoje acreditam realmente? Quando nós falamos de espiritismo, falamos de espiritualidade e falamos de física quântica. Nós temos tantos motivos para que nós possamos nos expressar com a fala, com o olhar, com a voz que cada um consegue ter essa concentração para dizer a todos de que existem formas e várias formas de vidas e de entendimentos. Até onde e até quando nós vamos viver nesses disparates dizendo a espiritualidade ou frequências magnéticas ou essa física quântica, essa espiritualidade, seja lá esse espiritismo, é tudo uma grande mentira. Porque até hoje, do planetário, não chegou ninguém aqui materializado na frente de uma televisão para dizer para você de que existe, e existe muito mais do que você possa imaginar. Mas nós não temos como carregar aqui nesse momento e agora, claro. Não dá para nós colocarmos alguém materializado para provar. Como é que fica a reputação de cada um desses médios que passam nessa vida vivendo como o senhor tem vivido 60 anos de espiritualidade, ensinando? Até que ponto hoje você poderia sair desta vida, dar esse salto quântico para um outro plano e falar assim: eu fiz a minha missão, mas ninguém entendeu nada? Não, eu não creio. O Sai Baba, para mim, é um espírito missionário de uma elevação espiritual muito grande, como Chico Xavier. Inclusive, nesse livro, Materializações de Chico Xavier e Outras Recordações, eu coloquei uma carta que eu mandei para a revista Super Interessante,
chamava, nessa reportagem, do Chico Xavier como impostor, porque ele e mandava assessores procurarem nas filas o nome dos parentes e tal, para depois psicografar. Pois bem, então nós escrevemos uma carta. Essa carta está exatamente provando através da grafoscopia da própria ciência. Então, de qualquer maneira, esses médiuns, como o Mesmer, por exemplo, um grande físico, sim, e que na oportunidade em que ele já aqui esteve conosco, era chamado de feiticeiro, né, fraudes, né? Isso aí é muito normal. Mas acredito que os fenômenos psíquicos cada vez mais estão sendo disseminados pelo mundo afora e acredito mesmo que ao longo do tempo as coisas já estão se modificando, embora um espírito materializado não possa aparecer, mas Chico Xavier, por exemplo, através de mais de 400 obras psicografadas, é uma prova da imortalidade, né? É o que eu penso. Nós daremos um pequeno intervalo, eu volto já já com você, juntamente com o professor Gerson Monteiro.